Glória a Deus por mais um dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Glória a Deus por mais uma manhã. Bom dia, Senhor meu Deus. Bom dia, Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus por mais um tempo na Tua presença, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Suas asas. Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, Cleocir. Bom dia, Adelaide. Deus Irene, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Marley, Terezinha. Sejam todos bem-vindos. Como que vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem. Em nome de Jesus. Que vocês estejam todos cheios do amor de Deus. Bom dia, Luzia. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus pela semana de trabalho que nós tivemos, né? Uma semana abençoada, de muitos aprendizados, de novos posicionamentos, de verdades reveladas. Amém? Bom dia, Janaína. Glória a Deus. Bom dia, Mi, Dilma. A paz do Senhor Jesus a todos nós. Amém? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Estar com vocês aqui pela manhã é como se todos nós estivéssemos sentados em uma grande mesa. Todos juntos, ouvindo a palavra, permitindo que o Senhor fale com cada um de nós, trate o nosso coração. Amém? Obrigada, meu Deus. É assim que eu me sinto. Como se nós todos estivéssemos em uma grande mesa, assentados. Obrigada, meu Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura de Apocalipse 9. Vamos meditar sobre essa palavra das Escrituras. Antes nós vamos declarar a promessa de Deus na nossa vida, né? Tomando posse das promessas do Senhor na nossa vida. É o mês das promessas, de viver as promessas de Deus com novas expectativas, com a visão e a mente e o coração voltados para o Senhor. Amém? Bom dia, Damiana, seja bem-vinda. E o versículo dessa manhã, do dia de hoje, para nós meditarmos sobre nós, diz assim, em Salmos 34:4. Diz assim: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Na NTLH, abre aí para você, Salmos 34:4. Vamos abrir na minha aqui que eu vou ler com vocês. Diz assim: Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Essa é a promessa das Escrituras sobre a nossa vida hoje. Entenda que a palavra buscar, ela significa procurar intensamente, investigar, depender totalmente de Deus, recorrer a Ele, porque Ele é a única fonte que nós temos. É a total dependência. Então isso, veja que quando Davi escreveu esse salmo, foi em um dos momentos mais tensos da vida dele. Ele estava fugindo de Saul. Veja a importância de declararmos promessas na nossa vida. Ele estava fugindo do rei Saul e teve que fingir loucura diante do rei Aquis para não ser morto. Isso está lá em 1 Samuel 21. Ou seja, Davi, ele estava sendo ameaçado de morte real. Ele estava sozinho. Ele estava em um território do inimigo. E sua mente estava cheia de medo, ansiedade e pressão. Essas eram as condições de Davi quando ele escreveu esse salmo.
Eu pedi ajuda do Senhor, Ele me respondeu. Então esse versículo ele não nasceu de uma vida confortável. Não. Ele nasceu de um perigo extremo. Davi estava em um perigo extremo. E talvez hoje você esteja assim, se sentindo como o rei Davi. Em um momento extremo, em um momento não muito confortável, se sentindo em um território inimigo. Mas a palavra tem uma promessa. Buscar é ter a intenção de estar buscando aquele socorro. E o nosso socorro vem do Senhor. E nós sabemos disso. Então Davi não só orou, ele não apenas orou, ele colocou Deus como sua única saída. Foi isso que ele fez. Então buscar o Senhor é quando você para de confiar só na lógica, para de confiar em você. É quando você para de tentar resolver tudo sozinho. Nós não podemos resolver tudo sozinho e entrega tudo ao controle de Deus. Foi isso que Davi fez aqui, nesse tempo, quando ele escreveu esses salmos. Então, quando diz aqui no versículo, ele me respondeu, porque primeiro Davi pediu ajuda ao Senhor, e depois a palavra dele diz que ele me respondeu, ou seja, isso é poderoso, porque Deus não apenas ouviu, ele respondeu. Deus respondeu a Davi, Deus interveio, ele reagiu, entrou em ação diante da oração, da busca nessa promessa. Entende como é profundo viver as promessas, entendendo o que o Senhor traz para cada um de nós? Ou seja, quando Davi buscou, assim diz a palavra, Deus se moveu, Deus respondeu. Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus muito próximo, Ele é um Deus reativo à fé, Ele reage à nossa fé, Ele conhece o teu coração, Ele te sonda. E depois o versículo nos traz assim, e me livrou de todos os meus medos, e me livrou de todos os meus temores, livrou-me de todos os meus temores. Aqui está o ponto mais profundo. A palavra temor significa medo, medo interno que existe em você, pavor, ansiedade, terror, sabe aquele terror que paralisa? É isso que está escrito aqui. Porque era assim que Davi estava se sentindo, tá bom? Então Davi não disse que Deus removeu o problema. Não é isso que esse versículo traz. Entenda. A palavra traz, ele me libertou do medo. É isso que Deus faz. Isso revela uma verdade espiritual. Deus nem sempre muda a circunstância primeiro. Ele muda você. Ele muda você e não a circunstância. Quando o medo sai, a fé entra. Quando o medo sai, a fé entra. Então declare esse versículo sobre a sua vida. Quando o medo cai, a autoridade sobe. Entende? Obrigada, Jesus. Então, buscar a Deus não elimina batalhas, tá bom? Jesus disse isso. Não elimina as batalhas, mas elimina o medo que as batalhas produzem em você. Então Deus quebra essa arma. O medo é a principal, o medo é a arma principal do inimigo contra a nossa vida. E Deus quebra essa arma quando nós buscamos Ele. Amém? Então declare esse versículo sobre a sua vida hoje, tá bom? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, todos os meus temores. Então não viva com medo. Deus quebra quando você busca, tá? Que você tenha uma mente alinhada com o Senhor, um coração fortalecido, para que a sua fé volte a respirar sem medo. Em nome de Jesus, Deus não vai mudar cenários. Ele vai mudar quem você é dentro do cenário. Amém? Obrigada, Jesus. Vamos orar para dar início ao estudo de hoje. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, assentados à mesa, clamamos a presença do Teu Espírito Santo, agradecemos por esse tempo,
glorificamos o Teu nome, declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor e que somos dependentes de Ti. Estamos Te buscando, Pai, estamos Te buscando e a Tua palavra diz que o Senhor nos responde, o Senhor nos responderá. Obrigada, meu Deus. O Senhor nos livra de todos os nossos temores, de todos os nossos medos, ansiedades, de todo o pavor. É o Senhor que tira, que quebra essa arma que o inimigo tem contra nós. Nós estamos Te buscando, Pai. E nós cremos no Deus que nós amamos. Nós cremos no Deus que nós servimos. Estamos aqui, Pai, na Tua presença. Meu Deus, eu apresento a minha vida ao Senhor, esse ministério, eu consagro ao Senhor a minha vida, esse ministério, meu Deus, de avivamento que tem abençoado tantas vidas, Senhor Deus, através do nome de Jesus Cristo. Eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui agora, Pai. Que o Senhor venha proteger a vida deles, a casa deles, em nome de Jesus. Pai, protege a vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Apresentamos ao Senhor os nossos negócios, as finanças da nossa família, a nossa saúde, a nossa vida espiritual com o Senhor e pedimos que o Senhor derrame das suas bênçãos, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que é nosso, que o Senhor nos permite ter. Coloca sobre nós, meu Pai, uma nova armadura de Efésios 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro que essa armadura está envolvida no fogo do Espírito Santo. E tudo aquilo que é do inimigo que vem em nossa direção vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Todo pensamento intrusivo cai por terra agora em nome de Jesus. Todo levante do inimigo contra a nossa vida, eu declaro que cai por terra agora, perde as forças, está sendo cancelado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aonde houver, Senhor Deus, um familiar nosso enfermo, envia os seus anjos, Pai, até ele, em nome de Jesus. Anjos ministradores de cura, toque no sangue do nosso familiar que se encontra enfermo, em nome de Jesus. Que todo vírus, toda bactéria, toda infecção seja cessado agora pelo poder do sangue do Cordeiro. E em nome de Jesus, Pai, o Senhor é santo e poderoso e nós cremos no Teu poder. Por isso nós confiamos a nossa vida a Ti. Obrigada, Senhor Deus amado. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Declaramos a nossa dependência do Senhor em todas as horas do nosso dia. A Tua presença é tudo que nós precisamos. Pai, dê a nós nessa hora discernimento, mente aberta, clara, para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Toda palavra revelada que venha criar raízes profundas em nós, que possamos receber o alimento espiritual dessa manhã com amor, com alegria, que a nossa fé seja aumentada. Em nome de Jesus, declaro que toda honra e toda glória é do Senhor, e assim sempre será, todos os dias. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. Amém e glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Toma o seu lugar de honra. Toma o seu lugar de honra nesse lugar. Glória a Deus. Então pegue sua Bíblia. Apocalipse capítulo 9. Traz para nós que, assim, veja só, vamos junto continuar o entendimento da palavra. A quinta e a sexta trombeta, que nós vamos ver no capítulo 9, são os dois primeiros ais que a Bíblia fala. Vou fixar aqui. Então, os dois primeiros ais. Os dois primeiros ais da Bíblia
liberam juízos que atingem principalmente pessoas, revelando a gravidade do pecado e a dureza do coração humano quando rejeita a verdade. Então, as trombetas são juízos de advertência, lembra? As trombetas, elas são juízos de advertências. Deus permite que o homem prove o fruto do que escolheu. E ainda assim o objetivo é chamar ao arrependimento. Então, o soar das trombetas é o chamar ao arrependimento. E isso fica explícito no final desse capítulo, tá bom? Então, o versículo 1 diz assim: Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela que funciona como um ser pessoal, porque recebe e usa a chave. Então, em Apocalipse, estrela muitas vezes representa anjo, um ser espiritual. E o versículo diz que foi-lhe dado, foi entregue, foi recebido, né? Recebeu a chave. Aqui é a autoridade permitida. Deus continua soberano. Deus permitiu isso. Então Deus continua soberano. O mal não age ilimitadamente. Não, o mal tem limites para agir. Deus é soberano. Ele que tem o governo de tudo. E o abismo que traz para nós é um lugar associado a aprisionamento de forças espirituais malignas. Esse é o significado de abismo. É o lugar onde as forças espirituais malignas estão presas, tá bom? Isso também vai aparecer lá em Apocalipse 20. Então, Deus pode permitir a abertura de portas, entenda, de maneira profunda. Deus pode permitir a abertura de portas de juízo como consequência da rebelião, mas sempre com limite. Deus sempre coloca limite. O versículo 2 diz assim: A estrela abriu o poço do abismo. Então aqui mostra que realmente é um ser. A estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. A fumaça, ela representa confusão, cegueira espiritual, opressão, atmosfera pesada. É isso que a fumaça representa. Escurecer, sol e o ar aponta para perda de clareza, direção, perda de direção e respiração moral e espiritual, que diante da fumaça e do escuro, a respiração moral e espiritual, ela fica com opressão, ela fica confusa, perde-se a clareza, entende? Então, aqui traz para nós no versículo 2 que o pecado não só destrói. Quando as pessoas cometem um pecado, ela não só vive uma vida de destruição, o pecado não só destrói, ele escurece a percepção das pessoas. O pecado ofusca a verdade, não deixa a pessoa enxergar. Você já dirigiu numa rodovia com fumaça? Com muita fumaça? Você não consegue manter a mesma velocidade. Você tem que reduzir, porque você não consegue enxergar 2 metros do que tem para frente do carro, você não consegue enxergar. Então você tem que reduzir, você não sabe o que tem ali, dali 2 metros. Pode ter outro carro e você trombar, e você bater. Então, não permita que os pecados façam isso na sua vida. Viva longe do pecado, em nome de Jesus. Viva longe do pecado, para que você tenha sensibilidade espiritual, para que você nunca perca a sensibilidade espiritual. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 3 diz assim: De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra
e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Veja só. Os gafanhotos, eles lembram a praga do livro de Êxodo. Vamos no profundo, para que vocês nunca mais se esqueçam. Ontem, no estudo, eu vivi, é como se eu estivesse lá. Os gafanhotos, eles lembram a praga do livro de Êxodo. Mas aqui, o que João estava vendo e trouxe para nós, para que a gente se posicione. O foco é o tormento, é os escorpiões, é o tormento. Escorpiões causam dor intensa e levam à morte. Então, saíram gafanhotos e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Então, uma praga foi lançada, só que essa praga tinha o poder de um escorpião. Então, não é descrição típica de insetos naturais. O texto começa a tratar aqui como agentes de juízo. O que é agentes de juízo? É o ato de Deus baseado em sua justiça, pelo qual ele condena e absolve pessoas. É uma sentença dada por Deus. Então aqui começa o tormento, a partir da quinta trombeta. Olha só, versículo 4. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Então veja que aqui a ordem é ao contrário, não é? Porque de maneira natural, um gafanhoto, ele destrói naturalmente a erva, né? Hoje ele faz isso. Ele destrói as árvores e plantas. Mas a ordem aqui é ao contrário. Não fazer estragos nas plantações. Não fazer estragos. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa, do selo de Deus na testa. Olha qual era a ordem. Era para ferir as pessoas que não tinham o selo. Veja que isso, como eu disse, contrasta com os gafanhotos normais que comem plantas. Aqui o alvo é moral e espiritual. Quem é o alvo? Quem é o alvo de Deus? Aqui, nessa trombeta. Quem não pertence a Ele. Quem não pertence a Ele, nessa hora, é o alvo. Existe diferença real em ter religião e ter o selo de Deus. Isso é muito forte. Não basta ter religião, tem que ter o selo, porque o selo é o que te mostra como pertencente de Deus. Nós somos pertencentes do Senhor. Olha o que diz o versículo 5. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar as pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Então, foi permitido. De novo, houve um limite imposto por Deus. Quanto tempo? 5 meses. Deus limitou um tempo de tortura. 5 meses. Esse tempo foi definido e ele pode ser literal ou simbólico, mas a mensagem é clara. A tortura, ela não é eterna, ela é controlada. Não é eterno, é limitado. Deus limita a ação do mal. Existe um limite. Então toda dificuldade, todo sofrimento, todo tormento não é eterno. É por um tempo. Por isso nós não podemos murmurar, blasfemar contra Deus. Nós devemos permanecer, sermos firmes e confiantes. O juízo é sério, não é brincadeira. O juízo é sério.
mas não é um caos sem freio. Tudo está no controle de Deus. O versículo 6 diz assim: naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Então aqui há um retrato extremo de desespero. Há um desespero extremo. Um sofrimento sem alívio. É isso que essas pessoas viverão nesse tempo. Imaginem a morte fugir dessas pessoas. Elas vão passar por esse tormento. O alvo é quem não tiver o selo. Isso revela a capacidade do pecado e do juízo de produzir o vazio e a desesperança. O pecado é uma coisa séria. E não existe meio pecado e nem pecadinho. Pecado é pecado. Entenda isso. Pecado é pecado. E não tente justificar. Não tente justificar. Sempre vai ser pecado. Olha o que diz o versículo 7. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Então, cavalos de guerra, prontos para a batalha, significa avanço, força, ataque organizado. As coroas que traz para nós, como de ouro, significa aparência de autoridade, um triunfo, mas é como, tá bom? Não necessariamente assim, dessa forma, mas é como. Rostos como de homens, também diz, traz a representação como inteligência, intenção, não são meros instintos. Então, traz a presença do juízo com aparência de poder e atuação intencional. É isso que traz para nós o versículo 7. E o versículo 8 diz assim: os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leões. Então, observe esse contraste. Aparência atraente e enganosa, os cabelos. Mas com a capacidade destrutiva, que é representada pelos dentes do leão. Nós vemos que, de modo espiritual, o mal frequentemente ele vem misturado com fascínio. O mal ele mistura o fascínio com a violência. O mal ele sempre vai misturar, ele vai usar do sofisma, ele vai trazer ali a beleza, a sensualidade, mas ali junto tem uma maldade muito grande. Então, o fascínio sempre vem misturado com a violência frequentemente, tá bom? O versículo 9 diz assim: as suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como um barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para uma batalha. A couraça representa resistência. Não é fácil conter. Couraça é impenetrável. Por isso nós vestimos couraça. O ruído aqui representado, o barulho, era como barulhos de carros puxados por muitos cavalos, né? Quando estão ali correndo para a batalha. Esse barulho, esse ruído é um barulho que traz medo. Um ruído que traz medo, que traz um pânico coletivo. Sensação, é uma sensação inevitável naquele momento. É isso que está trazendo para nós. O versículo 10 diz assim: os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões. E era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Então, veja só. Caudas como escorpiões. Nós sabemos que o ataque de um escorpião, ele causa muita dor. Uma dor aguda, uma dor persistente, uma dor que é latente, uma dor que incapacita a pessoa, que paralisa.
Aqui é lembrado para nós que o objetivo não é destruir na quinta trombeta, não é matar, é atormentar por 5 meses. Tempo limitado e não para sempre. Deus chamando o povo, Deus está chamando o povo ao arrependimento. É isso que traz para nós o versículo 10. Olha o versículo 11, o que diz para nós. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. Isso quer dizer o destruidor. Então, tem sobre si um rei, diz a palavra, o anjo do abismo. Abaddon, Apolion, destruidor. Esse é o significado. Então, gafanhotos comuns não tem rei. Mas aqui tem. Isso indica hierarquia espiritual. Então, Abaddon, Apolion significa destruidor. Tá bom? Destruição. Então, veja que por trás do tormento, que a palavra traz, há uma inteligência destrutiva. O culto dessa semana foi sobre o princípio da inteligência. Quando nós não usamos a inteligência, alinhadas, dependendo da inteligência de Deus, a inteligência humana se torna destrutiva e ela é facilmente corruptiva. E os demônios agem na inteligência humana quando a nossa inteligência não está conectada na inteligência de Deus. Então aqui nós vemos que por trás do tormento existe essa inteligência destrutiva, é uma inteligência demoníaca. Versículo 12 diz assim: o primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Então o texto marca essa transição e os juízos se intensificam. Olha o versículo 13. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Em algumas traduções traz como 4 chifres. Em algumas traduções pode ser que a sua Bíblia esteja assim: houve uma voz dos quatro chifres, que são os 4 cantos do altar, tá bom? Do altar de Deus, do altar de ouro que está diante de Deus. Então, o altar, qual a representação do altar? Para quem tem dúvida, para quem não sabe, é onde o incenso e as orações sobem, é onde são entregues as orações. Ou seja, o altar está ligado ao juízo, as orações sobem. Deus responde à história, Deus responde às orações com justiça. Nenhuma oração feita em espírito e em verdade é ignorada por Deus. Deus não ignora as orações daquele que é fiel e que o busca de todo o seu coração. Então Deus responde. Olha o que nós lemos hoje em Salmos 34:4. Sim, Deus responde. Amém? Os 4 chifres das pontas, então tem tradução que está nas 4 pontas. Então é essa representação: 4 pontas, 4 cantos, tá aqui na nossa da NTLH, em outras tá 4 chifres, tá bom? Então esses 4 cantos ou 4 pontas, 4 chifres, eles trazem o símbolo do poder, símbolo de poder e de autoridade. Porque no Antigo Testamento, os chifres no altar tinham significado de refúgio e também de consagração, para você ter conhecimento. O versículo 14 diz assim: e o 6º anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Então, o 6º anjo, que estava com a 6ª trombeta, deu essa ordem:
para que fossem soltos 4 anjos que estavam amarrados perto do rio Eufrates. Amarrados, presos, contidos. Esses anjos, eles estavam contidos até aquele tempo determinado por Deus. A libertação deles serve para executar a destruição da terça parte dos homens, atuando como instrumento do juízo. Quando diz assim para nós, perto do rio Eufrates, o rio Eufrates, ele tem a representação de uma fronteira histórica de impérios e invasões para Israel. Então é o símbolo de ameaça vindo de fora. Essa é a representação. Vejam que a natureza desses anjos que estavam presos pode ser vista como anjos caídos ou espíritos em cadeias, aguardando o momento designado para agir. Tá bom? São essas espécies de anjos que estavam amarrados, porque os demônios são anjos caídos, anjos expulsos do céu por causa da rebelião. Por isso rebelião é tão ruim. Rebelião é um pecado contra Deus. Não tenham uma vida de rebelião. Não sejam rebeldes. Em nome de Jesus. Então, veja que há juízos segurados até o ponto em que a humanidade chega ao limite da rejeição. Então, tudo está no controle de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Ele fará nesse tempo, é determinado por Ele e está no controle dele. O versículo 15 diz assim: os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte da humanidade. Então, aqui é uma linguagem de precisão, nada é acidental. Tudo faz parte dos planos de Deus. E a terça parte ainda é juízo parcial, não é aniquilação total. Versículo 16 diz assim: e me foi dito, João falando, e me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Número gigantesco. 200 milhões. Número gigantesco para comunicar uma escala, vamos dizer assim, aterradora, uma escala que traz pavor, que traz ameaça, uma escala aterrorizadora, tipo assim, é uma coisa que aterroriza as pessoas, traz medo, é tenebroso, é um número muito grande, aquilo que provoca terror, né? O texto quer que você sinta que é algo que é além do comum que vai acontecer nesse momento. É além do comum. São muitas. Soldados a cavalos. Eram 200 milhões. Muito. É isso que o texto quer trazer para nós. Olha o versículo 17. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. Imagens clássicas de juízo. Fogo, fumaça e enxofre. Imagens do juízo, do tempo do juízo, do dia do juízo. A boca representa o ataque que vem da frente, que vem de frente. Diferente da quinta trombeta, que fere com a cauda. Agora fala da boca, vem de frente. Cabeça de leão representa domínio e ferocidade, ou seja, é algo feroz, vem para atacar. Versículo 18 diz assim: a terça parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Então,
a sexta trombeta já traz morte, diferente da quinta. A sexta traz morte, já não é só um tormento. Isso reforça que o juízo está sendo, como que eu posso dizer? Que o juízo está sendo aumentado, ele é progressivo, lembra? Então, ele está escalando, o juízo está subindo o nível e Deus está dizendo, acorda, vamos, arrependam-se. A sexta trombeta já começa a trazer a morte, chamando as pessoas ao arrependimento. Olha o que diz o versículo 19. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra, com a cabeça na ponta dele. E com ele os cavalos feriam o povo. Então os cavalos também feriam o povo com o rabo, e não só com a boca, com o fogo, a fumaça e o enxofre que saía da boca. O rabo, representando uma cobra ou uma serpente, traz o engano, o veneno, a mentira. Então todo aquele que escolheu viver uma vida de engano, de mentira, será atingido na sexta trombeta. Será morto, a terça parte. Isso é um eco do Éden. A serpente trazendo a morte na sexta trombeta. Aqui há um ataque duplo. Há um ataque de destruição, mais o engano. Observe que as forças do mal, elas ferem tanto pela violência quanto pela mentira. O mal age dessa forma. Olha o versículo 20. O resto da humanidade, isso é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. O ponto mais chocante aqui desse capítulo: mesmo vendo o juízo, muitos persistem. Essa é a visão de João. Então, meus irmãos, nós estaremos lá de pé, em nome de Jesus, marcados com o selo, em nome de Jesus. Entendam que é escolha das pessoas persistir no pecado, no erro, e nada nós podemos fazer. É escolha deles. É a visão de João. E está escrito aqui. Isso é chocante. Eles estarão vendo o juízo e não se renderão. Continuarão. Eles vão persistir no engano, na mentira. A idolatria aqui é bem concreta, é bem direcionada. Trocar Deus por deuses feitos ou por poderes invisíveis não pode. É muito direto aqui. Não se deve trocar. Nada deve estar no lugar de Deus. Nada substitui. Nada pode tomar o trono. O trono é de Deus. Uma visão espiritual revelada aqui para nós é que o juízo externo não garante mudança interna. A aparência de nada adianta. Nada. Pode ter pessoas segurando a Bíblia externamente, mas internamente ela não passou pela transformação. Não é de verdade. E ali Deus conhece o coração de cada um. Porque todo aquele que é fiel e que se mantém na presença tem o selo do sangue do Cordeiro na testa. Seremos
marcados. Olha o que diz o versículo 21 para terminar. Também não se arrependeram dos seus crimes, ainda falando dessas pessoas. Não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual e nem dos seus roubos. Então, essa lista resume um colapso moral nesse tempo. Entende por que viver a palavra é mais fácil? Fácil. Quando você decide viver a palavra, é fácil. É verdade que você vai se sentir fora do mundo, mas nós somos fora do mundo. Nós pertencemos ao reino. A nossa mente, o nosso coração está no reino. Nós não conseguimos nos encaixar nos padrões do mundo. É aquele momento que você não se encaixa mais aos padrões dessa terra. Você já não concorda com os sistemas do mundo, mas você passa pelo sistema blindada, bem posicionada. Nada te tira do teu foco. Teu foco é Cristo. O nosso foco é Cristo. Então, essa lista resume o colapso moral desse tempo. Assassinatos representam desprezo pela vida. Todo aquele que comete assassinato tem desprezo pela vida, não respeita a vida que Deus deu. As feitiçarias, que está escrito aqui, representa as práticas espirituais fora de Deus. A palavra pode também trazer como enganos, manipulações. Feitiçaria é isso, é engano, manipulação, tudo aquilo que é contrário ao governo de Deus. É tudo engano. Fala também sobre a imoralidade sexual, que é a prostituição, a infidelidade, muitas vezes também o símbolo de infidelidade espiritual, prostituição espiritual. Fica buscando, fica se prostituindo, uma hora tá num lugar, outra hora tá em outro lugar, aqui não tá bom mais, agora eu vou para lá. Imoralidade, de infidelidade e também na área sexual. Os furtos, os roubos, representa injustiça na economia, exploração. Porque todo aquele que sofre um roubo, ele está sofrendo um prejuízo. E isso é uma injustiça econômica. Imagina, é uma lista que a palavra de Deus traz, que ele condena. A verdade revelada aqui é que o problema do homem não é falta de evidência, é falta de arrependimento. Esse é o problema do homem. O problema do homem é a falta do arrependimento, porque existe toda a verdade revelada. E o homem sabe o que é errado fazer. O homem sabe o que é errado, porque tudo que nós fazemos de errado, nós somos punidos. Não é verdade? Se você deixa de pagar um imposto e você tem uma empresa, você é punido. Você tem que pagar juros. E se você não pagar num determinado tempo, você perde benefícios burocraticamente mesmo falando, de percentual sobre impostos, e a empresa pode ser bloqueada. Isso eu estou dando um exemplo. Se a pessoa mata, ela vai presa. Ou seja, todo pecado tem uma consequência. Todo erro tem uma consequência. Então, não é falta de evidência. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. É falta de arrependimento, de coração quebrantado. Obrigada, Jesus. Que todos venham te buscar, meu Pai. Esse capítulo 9 de Apocalipse, ele trata para nós que Deus continua soberano por toda a eternidade. A soberania é dele, o poder é dele. Todo o controle e o governo é dele.
Então Deus continua soberano. Deus dá a ordem, Deus permite o tempo, porque tudo é preparado por Ele na hora certa. É Ele quem determina todas as coisas. E nós estamos sendo lembrados todos os dias que o juízo, ele é progressivo. Olha como Deus é maravilhoso. Ele não chega lançando bolas de fogo e matando todo mundo. Ele não vai fazer como no tempo de Noé. Ele não vai fazer de uma vez como na inundação do mundo. Ele não vai fazer isso, ele está chamando. Ele permitirá que as trombetas sejam tocadas a cada tempo determinado por Ele, para que as pessoas comecem a ver, para que as pessoas caiam em si, para que as pessoas voltem ao arrependimento. Um pai dando chance ao filho. Ei, presta atenção. Você quer sofrer esse tormento? A palavra de Deus diz que João viu que pessoas vão dizer que sim, que quer continuar nesse tormento. Então, meus irmãos, o dia que chegar a hora que chegar, olhem para cima. Olhem para Cristo. Não se distraiam com os gritos de terror que vai estar acontecendo do lado, porque é a opção de cada um, é a escolha de cada um. Não se distraiam. Porque você pode se distrair olhando para o lado e começar a ver um terror e começar a ficar vulnerável. Não se distraia. É opção. A palavra está dizendo, João já viu. Tem pessoas que vão persistir. Elas vão escolher continuar no pecado. É a escolha delas. O juízo é progressivo. Deus vai avisando, Ele vai avisar. O primeiro foi o tormento, que foi a quinta trombeta. A sexta já vem com a morte. Nosso alvo é o Senhor. Assim como confirma a nossa irmã Michele, é verdade. É Cristo, nós não podemos tirar o foco, não podemos deixar de olhar. Ele vai voltar e vai ser visível a todos, e os nossos olhos têm que estar voltados para onde Ele estiver. Que é no alto dos céus, assim diz as Escrituras. Entendam que existe um mundo espiritual muito organizado. É a hierarquia do mal. Os demônios são unidos. Eles são organizados. Os demônios agem de maneira organizada para roubar a alma das pessoas, para fazer as pessoas caírem em erro. O ser humano deveria ser unido dessa forma e não ficar um tentando destruir o outro. Eu desejo, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus alcance todos. Todos que estiverem com o coração ensinável, disposto e disponível. O versículo 20 e 21 mostra para nós o maior horror desse capítulo. Um coração endurecido que não se arrepende. Vendo toda a destruição, não se arrepende. Mantém no erro. Lembro de Sodoma e Gomorra. As pessoas zombando antes da destruição. As pessoas zombando, rindo, continuando bebendo, praticando imoralidade sexual, festejando. João já viu. Foi mostrado para ele. A idolatria e a imoralidade não são detalhes. São sintomas de um mundo que rejeitou Deus. Quem permanecer na idolatria e na imoralidade está declarando que rejeitou a Deus. O pior juízo é a cegueira do coração. Quando a pessoa insiste no pecado, ela pode perder a sensibilidade. E isso é perigoso porque faz a pessoa achar normal o que destrói. E o mundo espiritual é real, não é brincadeira. Apocalipse 9 mostra
que forças espirituais existem e operam com intenção. Intenção. A única intenção deles é destruir as pessoas, roubar vidas, matar. Então isso nos chama para sermos mais vigilantes, em nome de Jesus. Buscarmos uma vida de santidade, viver longe do pecado e, se cairmos em erro, arrependam-se, em nome de Jesus, arrependam-se. Isso nos chama a orar mais, orar com propósito, com intenções certas. Determine uma oração para cada tempo. Veja a necessidade do momento que você vive, mas não deixe de orar nem um dia sequer. Foque a necessidade da oração. A oração é o que nos sustenta, que nos alimenta. Oração e palavra é o que nos blinda, que nos fortalece, que nos aproxima de Deus, que nos traz momento de comunhão e intimidade com o Senhor. É a representação da nossa dependência de Cristo. Nem todo sofrimento produz arrependimento, entendam isso. Muitas pessoas nós podemos ver sofreu a vida toda e já está numa velhice já, e a pessoa não se arrepende. Ela continua sofrendo, é uma escolha dela. Ela escolheu. Então sofrer pode tanto amolecer como endurecer um coração. O que define é a postura, humildade diante de Deus ou orgulho. Qual é a sua postura hoje? Humildade ou orgulho? O arrependimento é a mudança de direção da nossa vida. Então o texto diz, não se arrependeram, no versículo 21. Não se arrependeram, diz o texto. O arrependimento bíblico mexe com as nossas escolhas, com os nossos hábitos, com as nossas alianças. O arrependimento verdadeiro, ele exige renúncias, transformação de mente, transformação do estilo de vida. A nossa segurança final é sermos pertencentes a Deus. E o capítulo 9, ele ecoa o princípio do selo. Ele ecoa a marca de Deus. Essa é a nossa identidade espiritual, que nós devemos buscar, que nós devemos preservar todos os dias da nossa vida e declarar sobre a sua vida: eu tenho selo de pertencimento de Deus. Eu tenho selo de pertencimento. Eu pertenço a Cristo. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu sou tua. Eu tenho selo. Declare isso sobre a sua vida e tenha uma vida de santidade posicionada. Em nome de Jesus. Declare isso sobre a sua vida, para que o dia que chegar a hora, você esteja tão certa que nada tire o seu foco, que nada faça você mudar de ideia, que nada venha te amedrontar, porque o terror virá, mas na nossa segurança está em Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Apocalipse 9 não é sobre coisas assustadoras, entenda isso. É um espelho, é sobre um espelho. Apocalipse 9 é um espelho, entenda isso. Ele revela o que acontece quando o homem escolhe a escuridão. E é uma verdade. Esse capítulo, ele revela o que acontece quando o homem escolhe o caminho errado. E ele mostra que Deus ainda dá avisos. E expõe o maior inimigo. Qual é o maior inimigo do homem? Um coração que se recusa a voltar. Um coração endurecido. Um coração orgulhoso. Esse é o maior inimigo do homem. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo, por estarmos aqui, por termos a nossa visão para enxergar a leitura, por termos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Obrigada por termos a nossa mente conectada com o Senhor, que nos traz a inteligência, a capacidade de entendimento e conhecimento da Tua palavra. Obrigada, Jesus, e glória a Deus por isso. Obrigada, meu Deus.
Eu declaro que você é selado por Deus. Em nome de Jesus. Eu declaro que você não está exposto aos juízos das trevas. Em nome de Jesus. Assim como Apocalipse 9 diz para nós que os espíritos não puderam tocar naqueles que estavam selados, eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que nada que vem do abismo pode te dominar. Nada que vem do inferno pode te possuir. Em nome de Jesus. Nada que vem das trevas pode te controlar. Você está marcado no mundo espiritual como propriedade de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que todo ataque invisível está sendo revelado. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você que toda opressão que parecia normal, toda confusão que parecia sua, todo o peso que parecia ser o peso da sua mente está sendo revelado como guerra espiritual agora, em nome de Jesus. O que antes te cansava sem explicação agora está sendo identificado e quebrado pela autoridade do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Declaro que o tormento não vai permanecer sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro que o tormento que tentou entrar na tua casa, o peso que tentou entrar na tua mente, a angústia que tentou entrar no teu coração, não permanecerá. Em nome do Senhor Jesus. O inferno pode incomodar, ele pode tentar incomodar, mas não pode tomar posse de quem é de Cristo e você é de Cristo. Assim eu declaro em nome do Senhor Jesus. Declaro que Jesus governa sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nada que te atinge vem para te destruir. Em nome de Jesus. Tudo que Deus permite é para te alinhar, é para te purificar, para te promover. Você não vai ser esmagado, você está sendo separado em nome de Jesus. Eu declaro que o sangue do Cordeiro te cobre agora. E eu profetizo, a sua casa está marcada, a sua mente está marcada, o seu futuro está marcado. E quando o inferno olhar para você, vai ver e vai dizer, esse pertence ao Cordeiro. É isso que eu profetizo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que você não vai viver nenhuma confusão, você vai viver clareza. Você vai ter uma mente clara, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que toda névoa espiritual está se dissipando agora da sua vida, em nome de Jesus. Que toda dúvida que não vem de Deus está caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Todo engano está sendo exposto e você verá quem você é, em nome de Jesus. O que é e o que vem, você terá discernimento espiritual, em nome de Jesus. Quem é quem, você verá o que é o que e para onde Deus está te levando. Em nome de Jesus, você não será enganada. Eu profetizo sobre você, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você não será engolido pelo caos dos últimos dias. Você será luz no meio das trevas, em nome de Jesus. Você não será esmagado pelo juízo, em nome do Senhor Jesus. Você será guardado pelo selo, em nome de Jesus. Assim como em Apocalipse 9, quando o inferno foi liberado e os filhos de Deus permaneceram de pé, eu declaro sobre a sua vida, você permanecerá de pé, em nome de Jesus. Assim eu declaro. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela verdade, pela palavra, pela tua presença, pelo poderio que o Senhor trouxe sobre cada um de nós, poderio de vós, na certeza que nós somos propriedades do Senhor, que nós estamos te buscando, Pai, porque nós te amamos e nós queremos viver uma vida certa. Nós somos filhas e filhos do Senhor, nós pertencemos a ti. Nada vai tirar o nosso foco de Cristo, nada vai roubar a glória que o Senhor coloca sobre a nossa vida, nada vai roubar a tua glória de nós, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, nós declaramos que somos luz em meio às trevas. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor acampe anjos do Senhor ao derredor da vida de cada um de nós, Senhor Deus, ao redor de cada um de nós, anjos de proteção, Pai, com espadas em fogo levantadas aos céus, protegendo os nossos caminhos, blindando todos os caminhos que nós seguimos, Senhor Deus, que a tua luz venha nos mostrar diante dos nossos olhos por onde devemos caminhar, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso coração e a nossa mente estejam conectados a Cristo,
Queremos, Senhor Deus, que o nosso coração seja um coração moldável, ensinável, quebrantado. Nós estamos aqui rendidos diante do Senhor e declaramos a nossa dependência a Ti, Pai. Nada somos sem a Tua presença, precisamos do Senhor para todas as coisas. Fortalece-nos, Senhor, na Tua presença. Obrigada pelo alimento dessa manhã, dessa palavra viva ao nosso espírito, que nos tira todo o medo e que nos traz a força de vivermos na Tua presença, Senhor. Estaremos de pé nesse tempo. Assim nós declaramos em unidade e em concordância. Estaremos de pé, Pai, em nome de Jesus. Estaremos de pé, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Assim nós declaramos, Pai. Oramos na Tua presença, em unidade, em concordância, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus e pelo poder do sangue do Cordeiro. É isso que nós declaramos na Tua presença, Pai. Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Arabadaxês. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Declare sobre a sua vida que você busca no Senhor e Ele te responde. E é Ele que te livra de todos os seus medos, de todos os seus temores. Amém? Salmos 34, versículo 4. Declare sobre a sua vida hoje esse salmo. Essa promessa é uma promessa. Busca no Senhor e Ele vai te responder. Toda oração é ouvida por Deus. Não acredite no engano do inimigo dizendo: para de orar, para que orar de novo? Fala: cala a boca, Satanás. Sai daqui agora, em nome de Jesus, eu te repreendo. E vai orar sim. Quantas vezes o Espírito de Deus te chamar, ore com alegria e com amor. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Hoje nós vamos orar, tá bom? Nós vamos orar por todas as orações que estão sendo colocadas lá no grupo de oração. A oração vai ser depois do almoço. Eu acredito que mais pro finalzinho da tarde, tá bom? Eu vou avisar vocês, eu vou mandar um videozinho lá, tá bom? Avisando com antecedência para que vocês entrem também em oração. É importante vocês entenderem que as orações, elas devem ser colocadas diante do altar de Deus em grupo, como nós vamos fazer, mas cada um deve orar. Cada um deve orar entregando no seu íntimo. Então, se você vem no grupo naquele horário, você vai ouvir ali, você vai interceder por cada um e também vai estar entregando a sua oração. Então, nós não devemos delegar oração. Entenda, tem pessoas que querem delegar tudo, quer que a gente faz até jejum por elas. E não é assim. Nós precisamos caminhar em oração, em uma vida na presença. Amém? Em nome de Jesus, eu aviso vocês, tá bom? Qual vai ser o horário. Deus te abençoe, que o grande amor de Deus esteja sobre você, que a graça salvadora do Pai venha ao seu alcance todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Até na hora da oração, e para quem vem na segunda-feira, até segunda-feira, em nome de Jesus. E um final de semana abençoado a todos. Tchau. Deus te abençoe.